Fala, povo de Deus, a paz do Senhor, tudo bem? Como vocês estão? Tudo legal aí? Como é que vocês estão? Paz do Senhor, amém? Vamos começar mais uma lição da nossa EBT nesse dia, né? Hoje nós vamos estar iniciando uma revista nova, tá? É a revista de estudo Querigma e com o tema, né, que é a bênção de ser uma bênção. Então, vamos, em nome de Jesus, né, vamos estar orando ao nosso Deus, vamos estar agradecendo a Ele por esse dia tão maravilhoso que Ele assim nos concede, amém? Santo Deus, eterno Pai, Pai, quero te agradecer dizendo, Senhor, vem sobre nós, vem sobre as nossas vidas, Senhor, e toma o nosso coração, abençoa as nossas mentes, o nosso entendimento, e que possamos, ó Deus, ter uma lição abençoada da parte do Senhor neste dia, para a honra e glória do teu santo nome, é o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, vamos lá. A gente vai começar nessa revista a lição de número 1, né, que tem como título Vida Centrada em Deus. Vida centrada em Deus. Lição de número 1. Vamos lá. Essa Bíblia ela tem uma estrutura um pouquinho diferente, tá? Da CPD, então não tem alguns tópicos, né? Como a gente já está acostumado, 1, 2, 3, tá? Então a gente vai dando aula aqui e a gente vai percebendo que vai ser um pouquinho diferente, mas nada que atrapalhe o nosso entendimento, tá bom? Introdução. É interessante como, ao lermos a Bíblia com atenção, percebemos o relato de como Deus realizou sua vontade através de homens que foram obedientes. Não é um relato da vida destas pessoas com Deus, em primeira instância. O enfoque está em Deus e não na vida de seres humanos. Primeiro ponto. Os planos de Deus versus os meus planos. Vamos nos lembrar da libertação do povo hebreu da escravidão egípcia. O que teria acontecido se Moisés tivesse tentado realizar a tarefa usando um expediente humano? Muitas pessoas teriam morrido desnecessariamente. Quando Deus chamou Moisés, ele já possuía um plano específico para ser desenvolvido, numa ação conjunta entre o divino e o humano. Então reflita, compreender aquilo que Deus vai realizar no lugar onde estou é mais importante do que dizer a Ele o que desejo fazer para lhe agradar. Então, devemos expor para Deus os nossos desejos e necessidades, mas nunca tomar nossa vida em nossas mãos, decidindo, independente da vontade de Deus, o que é melhor para nós. Adão fez isso e não deu certo. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, não agiu por si só, mas buscou os interesses do Pai, ainda que isso lhe causasse tanta dor e uma morte vergonhosa. Hoje vemos muitos fugindo da humilhação, da dor, do sofrimento, fugindo do caminho estreito, entendendo de forma egoísta que isto não faz parte da vida com Deus. Um sábio afirmou: hoje vemos o mistério da grande tristeza pela qual estamos passando. Depois compreenderemos que o inimigo ameaçador foi banido naquela noite de grande pesar. E nem sempre os planos de Deus nos trarão alegria, mas o fundamental é estarmos sempre tranquilos, sabendo que a vontade de Deus está se cumprindo em nossas vidas. Até que ponto você está disposto a ajustar a sua vida que Deus vai fazer? Você tem apresentado a Deus suas necessidades ou já tem planejado pronto para execução? Isso aí termina em nosso primeiro ponto, né, fazendo essa pergunta sobre os nossos planos e os planos de Deus, né? Muitas vezes, né, a gente passa aí, né, a gente recebe aí da parte de Deus, né, promessas, recebemos aí convites do Senhor acerca do que Ele vai fazer na nossa vida, né?
E muitas vezes, né, nós nem sequer nos preocupamos, né, com o que Ele tem para nós, já pegamos e fazemos, né? Surgiu uma oportunidade nova de um trabalho, já vai de cara, nem ora apresenta ao Senhor. Sabe, abriu a chance de você comprar a casa em um lugar X, você nem quer saber, já vai de cara, sabe? Quando a gente deve entender que os planos de Deus são maiores que os nossos, sabe? Deus ele não está olhando para você baseado no hoje, mas ele está olhando para você no futuro. Deus ele vê além. Deus ele vê entre, através e além do que a nossa mente consegue compreender. Deus ele é um ser transcendente. O que é um ser transcendente? Ou seja, é que ele existe além do nosso próprio tempo, né? Ou seja, Deus ele já existia no passado. Deus ele existe hoje e Deus ele ainda vai continuar a existir, né? Ou seja, Deus ele não está regido por esse tempo, ele interage com o nosso tempo, mas ele não está refém desse tempo, assim como o nosso corpo está. O nosso corpo é refém desse tempo. Então, logo o meu corpo aqui ele tem uma data, né, de validade, uma data de sobrevivência e chegar um ponto que ele morrerá. Sendo que Deus ele não está preso a isso. Deus ele é um ser transcendente, ou seja, ele está além do tempo, mas ele existe no tempo, no nosso tempo também, e através desse tempo ele interage com todos nós, né? E se percebermos, Deus ele olha nesse tempo e ele vê além, ele já vê o futuro, porque Deus ele é um ser onisciente, né? Ou seja, ele sabe de todas as coisas. E quando a gente começa a perceber sobre o que ele desenha para a nossa vida, e nós colocarmos assim sobre em pé de importância, Deus ele vai se apresentar na Bíblia da seguinte maneira: uma como um pai, né? Como um bom pai. Né? Com nós, a Bíblia vai dizer que se nós que somos maus sabemos dar boas coisas, que dirá Deus que é bom, não é verdade? A Bíblia também vai dizer que Deus ele nos amou de tal maneira que ele deu o seu próprio filho para nos resgatar do pecado. Deus vai dizer, a Bíblia também vai dizer que Deus ele nos ama tanto que ainda que uma mãe que tem um filho pequeno que mama, que todo momento está perto dela, ainda que essa mãe viesse a se esquecer dele, ele nunca se esqueceria de nós. E também a Bíblia vai falar em Jeremias que o Senhor sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, e são pensamentos de paz e não de mal, mas para nos dar o fim que desejamos. Ou seja, o fim que o Senhor Deus tem para nós é bom. O Senhor Deus tem uma história linda para mim e para a tua vida. Mas a questão é, quem vai ficar com a caneta na mão? Quem vai escrever essa história? Quem vai direcionar um rumo, né? Então, a gente precisa saber se sou eu que sou o autor da história da minha vida ou se é Deus que é o autor da história da minha vida. Né? Então, é normal, irmão, a gente criar planos e a gente querer fazer, mas executar nem sempre. Né? A Bíblia vai falar que o homem faz planos, né? Dizendo que já vai ali amanhã, faz isso e aquilo, mas na verdade, se o Senhor permitir, assim faremos e ali estaremos. Né? Então, tudo na nossa vida é assim, gente. Quantas coisas acontecem e Deus ele sabe de todos os propósitos, né? A gente está vendo aí agora, né? O momento que eu vi uma tragédia no Líbano. E você já parou para perceber quantas pessoas morreram, né? A tragédia que está naquele lugar. Aí imagina você, um tempo atrás, você querendo ir para lá, quem sabe até viajar. Imagina você indo viajar
e não poder voltar mais. Quem sabe quantas pessoas Deus livrou da morte, né? Para que aquela situação não os levasse, né? Então, a nossa vida, ela deve ser regida pela vontade de Deus, não pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio plano, porque nós temos uma mente muito pequena, focamos no hoje, né? Que eu posso dizer, hoje você tá aqui, tá me assistindo, e eu digo para você, até onde você chegou com as suas próprias decisões? Até onde você conseguiu avançar com os seus próprios desejos, suas próprias vontades? E qual tem sido o seu plano? O seu plano tem se baseado em quê? Qual é o destino final, o produto final dos teus planos, dos teus sonhos? Sabe, lembrando que Deus, ele, mais do que deixar uma vida para a gente aqui, ele quer uma vida para nós na eternidade. Porque lá é o mais importante. Porque é para sempre, para a eternidade. Não é para 100 anos. Quando a gente casa, né, é engraçado que a gente diz que vamos ser casados para sempre. Mas é ser casado até que a morte nos separe de fato, enquanto a gente está vivo aqui. Mas para sempre, meu irmão, para sempre, é para sempre, não tem mais volta. É para sempre, não tem mais volta. Então, Deus, ele está olhando para nós, com aquilo, tudo que viemos fazer nessa vida, venha preparar a nossa porta de entrada para o céu. Venha preparar a nossa entrada no céu. Então, irmãos, siga os planos de Deus que vai ser mesmo para a sua vida, amém? Próximo tópico, vamos lá, é um relacionamento de amor e dependência. Um relacionamento de amor e dependência. Vamos lá. Amor. Toda a ação divina em relação à criação e ao relacionamento com o homem tem como base o amor. Ele espera que a nossa relação com ele tenha como base o amor. A conduta do apóstolo Paulo no mistério era de fé, obediência e compromisso. Tudo isso era motivado por um profundo amor ao Senhor da sua vida. O amor é a grande mola propulsora para o aprendizado, para a dependência, para a coragem. E cabe aqui uma pergunta: quem ama ao Senhor? O amor a Deus não deve ser apenas verbalizado ou exteriorizado por lágrimas e expressões de adoração no momento do culto. O amor a Deus está intimamente ligado à obediência e doação. Não foi diferente com Deus em relação a nós. Por nos amar, Ele deu seu Filho, sua vida, sua proteção, sua fidelidade em favor de nós. Dependência. Um dia em nossa vida tomamos a decisão de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador e de nos submetermos a Ele. Porém, a impressão que fica é que não esqueceremos jamais o que recebemos, mas nos esquecemos de andar com Ele. Aí a pergunta surge: como é mesmo andar com Cristo? Então, eis a fórmula. Oração pela manhã, tarde e noite. Decore e medite em alguns versos bíblicos. Esteja presente nos cultos de oração, doutrina, libertação, adoração. Tenha tantos cargos quanto você puder. Viva no limite. Viva o máximo que você puder na obra de Deus. Todas essas práticas, com exceção da última, devem fazer parte da nossa vida cristã. Mas elas devem estar pautadas na fé. Nós recebemos o Senhor pela fé e devemos permanecer nele pela fé. Paulo clamou a Deus pelos efésios
e assim habite em vossos corações pela fé. Cada momento de nossa vida deve ser vivido na capacitação de Cristo em nós. O poder divino estará em nós em todas as circunstâncias em que estivermos. Então, vamos junto numa reflexão. Um relacionamento de amor e dependência com Deus é mais importante do que qualquer outro fator em sua vida. Tá vendo, gente, aqui como ele coloca um relacionamento de amor e dependência, né? Que é amor, que é dependência. E nos convida aqui, o autor ele faz um convite a nós andarmos novamente juntos com Deus. Porque, irmãos, amor e dependência, né, traz uma série de outras situações para a gente poder andar com Cristo. Andar com Cristo é justamente ter amor e dependência. Porque quando eu amo, eu confio, né? Quando eu amo, eu acredito. Quando eu amo, eu valorizo. Quando eu amo, eu desejo estar perto. E como eu amo e eu reconheço o valor dessa pessoa para mim, eu entendo que ele tem o melhor para mim. Então eu me coloco à sua disposição, ou na sua dependência. Porque Cristo deseja nos levar para Ele, deseja nos conduzir no caminho perfeito. Então, quando eu fico nessa dependência, quando eu amo e eu entendo isso, que Ele tem o melhor para mim, sabe, eu me coloco na dependência. E eu sei que Ele vai fazer o melhor. Então, Ele vai dizer, faça isso. E assim faremos. E assim acreditaremos. Né? Já parou para perceber, muitas vezes, quando a gente vai fazer um tratamento, sabe? Vamos tomar um remédio e que muitas vezes nós não entendemos nem o porquê daquele remédio, mas simplesmente acreditamos na palavra do médico, né? E assumimos aquilo como uma verdade, porque sabemos que ele tem credibilidade para poder falar aquilo. E assim também é na nossa vida. Aquele que é o autor da vida, será que tem tido credibilidade na tua vida para você viver na dependência dele? Viver na dispensação dele, a ponto dele dizer, faça isso, faça aquilo, e você confiar e fazer? Então, que venhamos com o nosso amor, né, dar total credibilidade, um merecimento que o nosso Senhor Jesus ele merece, para que nós venhamos seguir na dependência, seguirmos juntos nessa caminhada com o Senhor, para vivermos o melhor que Ele tem reservado para nós. Amém? Vamos lá, próximo tópico, né? Como eu posso conhecer Deus? Né? Muita gente surge dessa pergunta. Às vezes você não é novo convertido, tem pouco tempo aí na igreja e você queria conhecer Deus, mas eu sei que Deus existe, mas queria conhecer Deus mais perto, mais próximo, né? E vamos ver o que a revista fala aqui pra gente. Quando o assunto é provar a existência de Deus, apresentam-se argumentos naturalistas, o cosmológico, o teológico e o antropológico, e o ontológico. Embora haja uma validade no estudo destes argumentos, os filhos de Deus não dependem deles para não somente crer que ele exista, mas para buscá-lo, a conhecer. A grande questão é, como posso conhecer a Deus? Antes de tentar responder a esta pergunta, é fundamental enfatizar que é vontade de Deus fazer-se conhecido. Em toda a Bíblia percebemos a iniciativa de Deus de revelar-se. Isto se deve ao fato de que, ao pecar, o homem perdeu a vida de Deus, ou o modelo de vida de Deus, né? E desde então, o Pai deseja que seus filhos o conheçam e ajustem suas vidas à vida dele. A criação revela Deus.
A palavra de Deus, a palavra de Deus revela o próprio Deus. A Bíblia só se tornou possível pelo desvendamento da comunicação especial da mensagem divina ao homem. Neste processo, Deus foi se tornando conhecido, ou seja, a gente vê que a própria Bíblia fala acerca do ser de Deus, de quem Ele é, do que Ele fez, do que Ele pode fazer e do que Ele quer fazer. Você pode conhecer Deus, como Deus ele se revela, pela experiência pessoal. Os homens de Deus no passado tiveram experiências com Deus, de tal maneira que este conhecimento marcou profundamente o ministério de cada um deles. Né? Para Moisés, quando planejou contra Amaleque, Deus era Yahvé Nissi, o Senhor é minha bandeira. Para Abraão, quando recebeu promessas, Deus se manifestou como El Shaddai, o Senhor Todo-Poderoso. Ainda quando Abraão ofereceu Isaque e Deus proveu o cordeiro, o Senhor se tornou Yahvé Jireh, o Senhor proverá. E no Novo Testamento, homens andaram com Deus e este conhecimento pessoal foi definitivo para o compromisso de vida diante de todos os desafios, de fazer conhecida a obra de redenção do Senhor. Um exemplo, nós temos Paulo, que houve aquela revelação do Senhor ali no caminho de Damasco. Mas percebemos como é que a gente pode, conhecer a Deus, né? A gente tem justamente essa experiência pessoal, né? Conhecemos Deus pela própria palavra, né? A palavra, as Sagradas Escrituras, elas são a fonte primária, né? Nós temos a experiência pessoal e ainda temos mais aqui, que são o que nós chamamos de história, né? Ou doutrina, sabe? De termos aqui o que nós ouvimos falar, porque o Evangelho ele não surgiu apenas de que alguém pegou uma Bíblia, um livro e escreveu, não. Isso vem sendo passado de geração em geração. O Evangelho, né, a experiência com Deus não é algo que foi criado há pouco tempo, mas existe há muitos anos, milhares de anos. Então, essas experiências, essas interpretações das Escrituras, né, de uma maneira de entender melhor ao Senhor, de conhecê-lo mais, tem sido dessa maneira também, né? Então, vejamos, primeiro ponto, o conhecimento de Deus e a salvação. O tema conhecer Deus não pode ser visto como mais um tema a ser estudo na trajetória da vida cristã, né? Devido à sua importância, é necessário se fazer muita atenção e crédito a esse assunto. Vejamos então, no Evangelho de João 17,3 diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem nos enviaste. Fecha aspas. Portanto, temos que concluir que só tem salvação quando se tem o mínimo conhecimento de Deus. E quanto é este mínimo? O único Deus verdadeiro e Pai, o único Salvador enviado por Ele é Jesus Cristo, seu próprio Filho. Isto não contradiz a doutrina da salvação pela fé. A fé só pode ser considerada verídica quando direcionada a quem conhecemos, mesmo que seja o mínimo possível. Vamos conversar, né, gente? Eu amo a Deus, né? Se eu amo a Deus, a Bíblia nos convida a amar a Deus sobre todas as coisas. Acreditar que Ele existe e que Ele é galardoador dos seus. Hebreus vai falar que é necessário que aquele que crê que aquele que busca o Senhor crê que Ele exista, né? Mas crer no Senhor, conhecer a Deus, ele imagina que Ele é um mar infinito de conhecimento. E para conhecer, nem que seja o mínimo desse mar infinito, exige muita coisa, muito tempo, né? Muita coisa a se absorver. E precisamos conhecer de quem Deus é, quem está nos fazendo promessa, quem está nos convidando para amá-lo, quem Ele de fato é. Então, cada dia conhecer a Deus é sempre um desafio, né? É necessário conhecermos sempre a Deus. Porque vamos imaginar o seguinte: eu não tenho que conhecer no sentido de estudo, de desvendar um mistério.
mas é conhecê-lo no sentido de amor, de me importar e querer conhecê-lo mais. Um exemplo, você fez uma amizade, né? Você fez uma nova amizade. E cada dia que se passa com essa nova amizade, você vai conhecendo mais essa pessoa, né? Cada tempo que vai se passando, vocês vão se tornando o quê? Mais íntimos, mais amigos, né? Vai conhecendo um pouco mais do outro. E quanto mais contato, né? Quanto mais comunhão vocês têm, mais intimidade, mais conhecimento um do outro vocês começam a ter, né? Quando as pessoas se casam, a gente chega no ápice aí, vamos botar, da intimidade. E a gente percebe ali, né, que cada dia que se passa, um conhece mais o outro. Enquanto o casal é novo, ele conhece, né, o seu cônjuge até certo ponto, mas quando já se passam anos, né, muitos anos juntos, eles já se conhecem, ó, muito mais. E assim, irmãos, não é um conhecimento que eu quero saber de você. Eu não chego hoje para Estevão e falo assim, Estevão, eu quero saber de você. Me mostra aí o que você gosta, o que você quer e fala aí para eu conhecer de você. Não é assim, é algo natural, é algo que flui naturalmente. A gente vai conversando, surgem assuntos que a gente venha discutir, né? Eu tenho uma opinião, às vezes ela tem outra, às vezes a gente tem a mesma opinião. E a gente vai perguntando ali por que ela pensa assim, por que eu penso desse jeito, né? Às vezes a gente está andando na rua, né? Aí você vai escolher um docinho, uma comida, algo para você querer comer, e qual que ela vai querer, e ela sempre escolhe às vezes um tipo, eu escolho sempre outro, e assim a gente vai conhecendo o cônjuge em situações difíceis, né? Como é que ela reagiu, né? Ou como que ela ficou, né? Então a gente percebe, começa a analisar toda a vivência que nós temos junto para podermos conhecer o outro, e a gente vai conhecendo assim naturalmente, e é essa maneira que Deus quer que nós conhecemos Ele, naturalmente. Estou dizendo que você tem que pegar a Bíblia, não, quer conhecer Deus, tem que falar assim, ó, conhecer Jesus, eu estou conhecendo Jesus, estou conhecendo Deus. Não, não é assim, Deus não quer uma pessoa, né, mecanicista. Não, Deus não quer isso, pelo contrário, Deus ele nos fez, ele nos deu o livre-arbítrio para que nós pudéssemos interagir com ele, para que Deus não nos obriga a amá-lo, Deus não nos obriga a ter que estudar para conhecer ele, Deus não faz isso, Deus ele deixa livre, porque ele quer o quê? Espontaneidade. Deus ele requer de nós uma espontaneidade, sabe? Deus ele quer, como a palavra diz, um coração voluntário. Então é esse coração voluntário que precisamos ter, um coração voluntário que ama, que se importe ao Senhor, né? É a mesma coisa você. Quando você ama, você gosta de alguém, né? Você não fica cobrando que a pessoa vá na sua casa, né? Você não fica cobrando, fulano, você tem que vir aqui em casa, vem aqui em casa, eu quero te ver. Vem aqui porque eu quero conhecer, você tem que me conhecer e eu quero conhecer você. A gente não fica nisso, mas é algo espontâneo. Convida, eu falo, vem aqui, cara, quando você puder, para a gente estar junto, abraçar e tal. E espontaneamente, essa pessoa, ela deseja corresponder ao seu convite. Não é por uma obrigação, né? Mas espontaneamente ela decide corresponder ao seu convite. E ela vem te fazer essa visita. Então é algo natural, algo espontâneo, não é algo mecânico. E é isso que Deus ele deseja de nós, é essa comunhão espontânea, sabe? Essa busca, esse amor espontâneo que ele deseja de nós. Porque assim como nós nos relacionamos como família, Deus ele quer se relacionar conosco como pai, como provedor, como aquele que sabe o que é bom para nós e quer o melhor para a nossa vida. Às vezes nós achamos que temos sempre as melhores escolhas, mas será de fato, né? Eu procuro sempre o melhor para Mariana, né? Penso, e pelo fato de ser mais velho, a gente acaba entendendo mais coisas, né? Que ela vai passar e que ela ainda não consegue entender, né? Porque nós já passamos por essa fase e estamos olhando além, né? E assim é Deus conosco. Nós somos como crianças para Ele, achando que estamos fazendo as escolhas certas, de que a gente tem que fazer o que a gente quer, o que a gente está pensando está certo, mas a nossa mente é tão pequena perto da mente de Deus que a gente não entende aonde Ele quer de fato nos levar. Quando papai e mamãe dizem assim, não faça isso, não faça aquilo, não é para o nosso mal, mas para o nosso bem, porque eles estão
querendo nos proteger, e eles já sabem, além do que nós, quando crianças, sabemos, né? E assim somos nós com Deus. Deus, ele sabe, ele vê além, né? E nós estamos como essa criança, brigando muitas vezes para querer fazer o que achamos certo dentro da nossa visão limitada. Mas Deus, ele tem uma visão além, ilimitada, transcendente. Então, devemos confiar e descansar, ter esse amor e dependência no Senhor. E para concluir, vamos fechar com um comentário que diz o seguinte: Deus tomou e toma até hoje a iniciativa de envolver pessoas na realização de sua obra. Você talvez seja um daqueles irmãos concentrados em tarefas no reino, a ponto de se esquecer do Senhor do reino. Os resultados não têm sido satisfatórios. E isto, amados irmãos, é porque Deus deseja que antes de você levar vidas até Cristo, você mesmo o tenha no centro da sua existência. Que você mesmo tenha um relacionamento de amor e dependência em comunhão com Ele. Então, irmão, mais do que trabalharmos para o reino, é necessário nós amarmos e reconhecermos o Senhor do reino em nossas vidas. Por isso, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a tua vida e em nome de Jesus, que você possa nesse dia ter um dia abençoado no Senhor, sabendo de que precisamos amar e descansar no Senhor. Confia nele, que ele tem o melhor para a tua vida. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus.